E esse papinho de signo solar, hein, bicho? Você acredita nisso ainda? Hoje eu vou te contar que por que isso é mentira. Então, ao invés de você ler o seu signo solar, você vai ler o seu signo ascendente. Por quê? Porque o signo ascendente, ele tem toda essa mitologia que tem muito mais a ver com a questão do nascimento do que com a questão solar. Para que a gente consiga compreender o porquê de cada coisa, eu vou tentar explicar aqui um pouquinho de como que surgiu então a questão do signo solar. Quando a gente pensa em quando a astrologia ela ganhou essa massificação midiática, isso se deu então lá perto da Revolução Industrial. Ela ganhou esse revival, digamos assim, né? Com a chegada, por exemplo, né, da mídia de massa, de rádios, essas coisas assim. Então, precisou se criar uma forma para que a astrologia fosse simplificada, né? Para que então as pessoas que não sabiam os seus horários de nascimento, malemar sabiam os dias que tinham nascido, né? Tinham uma noção de quando tinham nascido, não sabiam exatamente o dia que tinham nascido, para que então elas tivessem esse acesso, digamos assim, né, à arte da astrologia, né? Porém, quando a gente volta lá nas raízes da astrologia, é preciso que se tenha, então, esses dados, né, tanto de horário quanto de local, quanto de dia de nascimento, super precisos. E então, portanto, né, quando a gente fala do signo solar, ele não necessariamente ele está vinculado à pessoa em si dentro do mapa, né? Ele faz parte de um todo, né? Às vezes ele nem é tão relevante assim. Tem mapas em que o Sol praticamente não tem nenhuma relevância, ele é só um mero coadjuvante ali no mapa. Quando a gente pega então o ascendente, ele sim é o principal ponto do mapa, porque ele representa de fato você no mapa. A mitologia que envolve o signo ascendente, ele está de acordo com o signo que estava nascendo no horizonte na hora que você nasceu. Então, por exemplo, né, o dia ele nasce, né, aonde o Sol está. Então, por exemplo, se o Sol ele está em Áries, né, o horizonte leste, que é o lado, né, é o lado cardial que o Sol nasce, né, ele está nascendo então com o horizonte apontando pro signo de Áries. Então, a questão do ascendente, ele mostra então o sentido do nascimento, o que estava ascendendo nesse momento, o que estava nascendo, né? Então, por isso que às vezes ele nem tem tanta relevância, né? Por exemplo, se ele cair para uma casa 6, por exemplo, né? Ou uma casa 2, sei lá, às vezes ele pode interagir de um modo tão relevante assim em cada mapa. O ascendente, então, ele vai falar daquilo que o nativo é enquanto persona, enquanto pessoa de fato, né? Então, por exemplo, eu tenho o ascendente em Sagitário. Então, por isso que a questão para mim, né, da sabedoria, dos conhecimentos, coisas assim, por isso que para mim é uma coisa que é importante, por isso que para mim é uma coisa que faz parte de quem eu sou, né? Então, esses grandes conhecimentos, essa sabedoria, né, a questão da leitura, da profundidade na questão da espiritualidade, assim, são coisas que fazem parte da minha persona, né? Desse personagem que eu tô aqui habitando nesse corpo, né? Por exemplo, e tem pessoas que elas nascem com um ascendente em outros signos, por exemplo, em signo de câncer, né? E aí a gente roda por todos os outros signos da carta. Porém, a gente precisa pensar também que esse ascendente, ele vai sempre interagir também com os outros astros, né? Então, por exemplo, ele pode interagir com Marte, ele pode interagir com Júpiter, ele pode interagir com Lua. Então, tudo isso também tem que ser somado à análise astrológica. Então, por isso que quando a gente fala que a questão do signo solar ele é uma mentira, ele de fato não corresponde, às vezes, nem a 10% daquilo que o mapa está querendo dizer, daquilo que o mapa está querendo te contar sobre a sua própria jornada de vida. Então, por isso que não é um clickbait, não é assim uma constatação exagerada a gente falar que o signo solar é uma mentira, porque de fato tem casos em que ele não quer dizer nada, entende? Então, quero que você deixe aí nos comentários aqui embaixo o seu signo ascendente. Eu quero ver se isso de fato faz mais sentido para você a partir de agora, tá? Então, valeu, até o próximo vídeo e falou!